Hebreus capítulo 11, versículo 1. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Glória a Deus. Oremos a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, foi lida agora a Tua palavra, meu Deus e meu Pai, neste momento. Espírito Santo de Deus, fala com este irmão agora, que esta palavra germine em cada coração, meu Deus, que venha trazer profundidade, raízes e que, meu Deus, meu Pai, a fé do irmão venha crescer como uma árvore linda e robusta e venha produzir frutos 30, 70 e 100 por um. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quando a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Glória a Deus. Esperar, quando a Bíblia fala esperamos, acreditamos em Jesus, confiamos. É como se estivéssemos alicerçados. Então, quando fala que é o firme fundamento, é como se fosse, amados, um grande alicerce, quando nós estamos firmados. Não é à toa quando Jesus falou, se vocês forem comparar, ver comigo, trazendo a Bíblia, Jesus, ele falou das duas casas. Quais são as casas? Uma que era firmada na rocha e a outra que era firmada na areia. Da areia veio o vento, veio a tempestade, né? E aquela casa foi a pico, caiu. Mas a que estava firmada na rocha, como a Bíblia diz, veio o vento, veio a tempestade e não derrubou. Então, é necessário estarmos firmados na rocha. Outra coisa, irmãos, que vemos aqui nesse versículo é a prova das coisas que não se veem. Então, você que crê na palavra, você que crê em Jesus, você tem uma identidade espiritual que comprova que você é dele. Quando você passa a ter uma aliança com Jesus, passa a acreditar, você tem essa aliança espiritual. Então, para termos essa aliança espiritual, é necessário que nós estejamos firmados em Jesus. É como, deixa eu trazer para os irmãos entenderem melhor, é como se você fosse passar por uma blitz, ok? Aí no que você vai passar numa blitz, aí a polícia te para e fala assim, por favor, me dê sua carteira de habilitação. Aí você puxa a habilitação e ali a polícia fala, ok, pode seguir viagem. Não é assim, amados? Então é a mesma coisa quando você está firmado em Jesus, você é habilitado, ou seja, você é aprovado, né? Então você tem a prova de que você realmente serve ao Senhor. Bem, irmãos, para que nós venhamos a entender, né, isso aqui melhor, eu quero comparar a nossa fé, irmãos, somos como peregrinos numa estrada. É como se nós estivéssemos no mundo, para os irmãos entenderem melhor. E é como se nós estivéssemos peregrinando, andando numa estrada deserta, sem nada por perto, água, comida. É como se a estrada fosse comprida e não tivesse mais fim e você estivesse padecendo de fome, sede, e de repente no meio dessa estrada você vê uma casa e o dono daquela casa te faz um convite e você entra. E o que eu quero trazer nessa hora, irmãos, é como se essa estrada que eu estou falando, a estrada do mundo, né? É a vida aí fora. Quando a pessoa ela não conhece Jesus, ela anda nessa estrada, a estrada deserta, estrada onde a fome, a sede. Mas Jesus falou o que, irmãos? Falou assim: Eu sou o pão da vida, eu sou a água viva. Aquele que tiver fome, venha a mim e coma. Aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Então é essa água que estamos falando, amados irmãos. É esse alimento. Então você estava no mundo, numa estrada com fome, sede, sem destino, saber quando ia chegar, a ponto de morrer. Aí você aceita Jesus, aceitou o convite de Jesus e agora você entra nesta casa. E quando você entra nessa casa, nós vemos lá que é uma sala de estar. E há várias pessoas peregrinas, igual você quando era peregrino. E ali você come, bebe. E é como se você entra naquela casa, na sala de estar, está aquele monte de gente.
E o dono da casa fala: fique à vontade, pode entrar em todos os cômodos da casa. É como se o dono daquela casa, que é Jesus, que é o arquiteto, construtor daquela casa, chega para você e fala: fique à vontade. E você vai andando naquela casa, nos cômodos daquela casa, e você vê a porta, prosperidade. Você vê a porta ali, necessidades diárias supridas. Você vê ali dons espirituais. Você vê lá bênçãos do céu. Mas é como se cada quarto daquela casa você fosse para abrir e não conseguisse abrir. Sabe por quê, irmãos? É porque não tem a chave necessária. Mas quando você entrou na casa, o dono da casa lhe deu uma chave. Amém? Os irmãos vão entender o que eu estou querendo dizer. Então, quando você entra nesta casa, quando você entra na salvação, quando você aceita Jesus, você entrou na casa, você entra, você aceita o convite. Por isso que Jesus falou: eu sou a porta. Jesus é o caminho, Jesus é a porta. Então, quando nós entramos por Jesus, Jesus nos dá essa chave, a salvação. Aí você pergunta: mas e essas outras portas, como eu vou abrir? Através da fé que Jesus lhe deu, irmãos. Através da fé que Jesus te deu, você vai abrir a porta da esperança, a porta da prosperidade, a porta dos dons. Então Jesus já te deu essa chave, cabe você abrir essas portas e entrar nas bênçãos que Deus te deu, porque você já entrou na porta, você já entrou na salvação, você já está na casa da fé. Agora, essa casa da salvação, as bênçãos vai depender de como você buscar, vai depender da sua fé, vai depender, irmãos, de você estar ali sintonizado com Deus. E essas bênçãos, através dessa chave da fé, você vai abrir todas as outras portas. Amém, irmãos? Toma posse nesta hora que eu estou dizendo, porque essa chave, que é a sua fé, vai abrir portas para você nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Principalmente dons espirituais, bênçãos do céu, comunhão, intimidade com Deus. Glória a Deus. Quando eu falo, irmãos, abrir porta, não estou falando só na questão de bênçãos material. O principal hoje é a intimidade, bênçãos espirituais, né? Quando Pedro teve aquele encontro, estava ali no monte com Jesus, né? No monte da transfiguração, Pedro falou assim: façamos 3 tendas aqui, Senhor, façamos tenda que venha. Pedro queria morar ali, irmão, naquele monte, porque ele viu a glória, ele sentiu, ele viu algo diferente. Ele falou: não, eu quero morar aqui, quero fazer tenda aqui, façamos tendas aqui e ficamos aqui, Senhor. Então, irmãos, o melhor de Deus são as bênçãos espirituais para nós. Amém, irmãos? E nessa hora também, nesse momento, nessa pregação, eu quero trazer aqui elementos da fé. Amém? Então vamos falar um pouquinho nessa hora sobre os elementos da fé. Bem, irmãos, os elementos hoje da fé que nós conhecemos, né? Segundo a Bíblia, nós vemos 3 elementos da fé bíblica, que é comunhão, aliança e conhecimento, né? Então, para que nós venhamos a experimentar experimentar comunhão, aliança e conhecimento, requer um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Deus te chama para um encontro pessoal. Mas eu sou evangélico há 10, 20 anos. Irmão, não interessa. Mas Deus, ele quer dar uma experiência espiritual para você. Amém, irmãos? Deus, ele quer fazer você sentir um melhor. Ele quer, irmãos. Às vezes você tem 10 anos, 20, 30, mas você ainda não teve uma experiência com o Mestre. Mas nessa hora eu quero dizer para você, Deus, ele quer te dar uma experiência sobrenatural nesta hora. Amém, irmãos? Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Então abra a tua boca e onde você está e dê glória a Deus. Aleluias. Outra coisa, irmãos, nós vemos aquela mulher samaritana que quando ela teve encontro com Jesus, Jesus falou para ela: mulher, me dá de beber. Irmão, olha que tremendo, irmãos. Aí aquela mulher falou: Senhor, tu sendo judeu me pede de beber. Ele falou: mulher, se tu soubesses quem te pede de beber, tu pedirias a mim. Então Jesus estava falando, irmãos, não era uma água física, mas era uma água espiritual. Então, irmãos, assim como aquela mulher samaritana teve um encontro com Jesus, Deus também nos convida
a ter uma experiência cada dia mais e mais com Ele. Deus quer que você ore na madrugada, jejue, busque oração, porque Ele quer dar uma experiência sobrenatural para você, para mim, para você, para todos nós, em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse comigo agora, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 4, versículo 2. Abram comigo em João, capítulo 4, versículo 42. Aliás, João 4, 42. Vamos abrir lá então comigo, irmãos? Vamos lá? João 4, 42. Diz assim as Escrituras. Quer ver? Glória a Deus. Diz da seguinte forma: E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos quem é este, é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Tá vendo, irmãos? Já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que és verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Glória a Deus! Então, irmãos, é porque eles creram, não só pelo que ele disseste, porque nós mesmos temos ouvido. Então Deus, ele quer que você ouça a voz dele. Ele quer que você tenha uma experiência pessoal. Ele quer falar contigo, meu irmão. Jesus quer falar comigo, quer falar contigo. Ele quer que nós venhamos abrir o nosso coração dia após dia, escutar a voz dele. Eu comparo, né, irmãos? Muita gente, eu quero Deus, eu quero servir a Deus, mas eu não tenho coragem de deixar isso, aquilo, e às vezes você pode estar até pensando, mas como que eu vou servir a Deus, eu vou ser crente, e como que vai ser isso na minha vida? Irmão, larga o como, larga o porquê. Faça o seguinte, irmão, experimente de Jesus, né? Eu comparo isso com uma criança, quando você fala assim, coma essa comida, às vezes tem uma lasanha, ela faz, não, eu nunca comi isso, eu não gosto. Você já viu criança quando faz isso, irmãos? Aí depois, quando ela experimenta, ela fala assim, que delícia, né? Aí ela passa a gostar daquela comida, né? É igual aconteceu comigo esses dias, eu olhava a siriguela na rua e eu nunca achava estranho. Aí no dia eu comi uma siriguela, irmãos, meu Deus, que coisa maravilhosa, né, irmãos? Então eu aprendi a gostar, né, irmão? Já aconteceu contigo também, irmãos? Quando você vê uma coisa e você não quer comer, mas quando você experimenta, né, irmão, você fala, que coisa maravilhosa. É assim a Jesus, né, irmãos? É necessário nós fazermos prova de Jesus. Então, a Bíblia fala, Jesus falou, e fazei prova de mim. Provai e vede que o Senhor é bom. Tá vendo, irmãos? Outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, lindo na Bíblia, outra passagem linda que nós vemos na Bíblia, é a passagem de Jesus pelo caminho de Emaús. Quando aqueles discípulos estavam ali, Jesus queria que eles tivessem uma experiência espiritual, abrisse os olhos espirituais, provasse de Jesus. Jesus, irmãos, que coisa linda. Meu Deus, estou sentindo a presença de Deus aqui. Olha só, irmãos, quando Jesus encontra... Viaja comigo na Bíblia agora, irmãos. Vamos viajar? Quando Jesus ele encontra aqueles discípulos indo a Emaús, e Jesus, a Bíblia diz que ele se chega àqueles discípulos, eles não conhecem. Aí Jesus pergunta, o que arrazoais entre vós? Mas não és tu peregrino em Jerusalém? Não ouviste das coisas que aconteceu? Jesus Nazareno, homem grande em obra, profeta. Aí foi falando, e aí quais? E Jesus pergunta, quais? Aí eles começam a falar, Jesus que morreu, ressuscitou, bem que ele disse que ia ressuscitar ao terceiro dia. E ali Jesus começou a escutar aqueles homens, e dizendo assim, homem poderoso em obras, mas nós achávamos, né? E começou a colocar em fé a prova deles. Aí a ponto de Jesus falar assim, tardios e necios, não ouvistes que estava escrito nas Escrituras sobre o Filho de Deus, sobre Jesus, sobre o que haveria de morrer e ressuscitar ao terceiro dia? Então Jesus começou a falar e foi pregando ali, foi falando, mas algo interessante, irmãos, que quando Jesus estava ali falando, citando as Escrituras,
falando dele próprio para os discípulos, a Bíblia diz que eles não conheceram. Mas olha interessante, irmãos, que quando ele chega em Emaús, os discípulos acharam algo interessante naquele homem, sentiram a paz, sentiram a presença, o coração deles ardeu. Aí eles falaram para Jesus: ei, fica conosco, porque já se faz tarde. Glória a Deus. Você já viu aquele hino? Fica, Senhor, já se faz tarde. Vocês já viram esse hino? Glória a Deus, né, irmãos? Então Jesus está falando: fica, convida ele para entrar, irmão. Está tarde, está escuro, está difícil. Ele quer entrar no seu coração. Ele fala: prova de mim, deixa eu entrar na sua casa. Jesus, ele quer entrar na sua casa nesta hora. Oh, aleluias! Você pode estar perguntando: mas estou passando tanta luta. Mas essa situação difícil que está acontecendo no planeta. Mas Jesus, ele quer estar na tua casa, irmãos. Jesus, ele quer entrar no teu barco, quer entrar na tua casa, ele quer fazer presente. Glória a Deus! E nós vemos aqui que quando Jesus entra, e a Bíblia diz que ele parte o pão e deu graças, a Bíblia diz que os olhos dos discípulos de Emaús se abrem, e na hora que eles abrem e reconhecem que é Jesus, a Bíblia diz que Jesus desaparece na frente dos discípulos, e na hora que ele desaparece, eles falam: porventura, quando ele falava na estrada caminho, não ardia o nosso coração? E agora a Bíblia nos diz, sabe o que, irmãos? Que aqueles discípulos, eles que iam desanimados, tristes, eles voltam correndo, porque tiveram um encontro com Jesus, abriram os seus olhos espirituais, e agora eles correm novamente para Jerusalém. Eles estavam cabisbaixos, mas agora eles correm para anunciar as boas novas. Sabe por quê? Porque os olhos deles se abriram, eles experimentaram de Jesus. Eles não só abriram os olhos, mas como o coração deles queimou e ardeu. A presença do Espírito Santo quer também entrar no seu coração nesta hora. O teu coração, Deus quer fazer o teu coração queimar, transbordar de alegria. Essa tristeza vai sair para fora. Este mal que está na sua vida, essa opressão vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? É isso que Deus quer fazer. Sabe por quê? Porque Ele é bom, Deus é maravilhoso e Deus, Ele está presente na sua vida. Glória a Deus. Outra coisa, quero trazer algo aqui agora, irmãos. Quando a fé entra em crise, amém, irmãos? Quando não há prontidão a obedecer e quando não há disposição para escutar. São duas situações pelo qual a nossa fé ela pode entrar em crise, irmãos, quando não há prontidão em obedecer. Então, quando você conhece e não obedece, você é comparado ao homem que olha a sua imagem no espelho, depois de algum tempo ele sai e esquece como é a sua imagem. É o que a Bíblia fala em Tiago. Então, quando você obedece, irmãos, eu consigo trazer uma ilustração aqui, como se você tivesse um filho e esse filho ele chegasse para você e falasse: pai, a partir de hoje eu vou fazer tudo o que o Senhor me disser que eu tenho que fazer. Aí sabe o que você fala? Fala: meu Deus. E aquele filho começa a todo dia te obedecer, vai te obedecendo, e você fala assim contigo: mas não é que esse menino, ele mudou mesmo? E começa a ter orgulho do seu filho. Aí no dia que ele te pediu um presente, fala: pai, eu preciso disso. Mesmo que você não tenha, você vai correr atrás para dar, porque você fala: esse é meu filho, ele é obediente, ele é um bom filho. Assim as bênçãos de Deus, irmãos. Deus, ele tem o melhor para nos dar, mas ele quer a nossa obediência, ele quer prontidão para obedecer, irmãos. Temos que estar prontos para obedecer a palavra dele. Não adianta só querermos. Muitos hoje estão numa vida torta, estão vindo para a igreja, mas do lado de fora vivem uma vida do pecado, uma vida de promiscuidade, e muitas das vezes querem bênção, mas Deus, ele quer prontidão em obedecer. Outra coisa, irmãos, quando nossa fé entra em crise, quando não há disposição para escutar. Então, irmãos, quando a pessoa ela não tem disposição a escutar, ela passa a entrar em crise, a sua fé entra em crise. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, no momento que ouvimos a palavra e obedecemos, nós temos disposição, disposto a escutar. E se estamos dispostos
a escutar, estamos dispostos também a aprender. Então, eu ouvi um ditado uma vez que estava escrito, vi até no muro, estava escrito assim: quem não está apto para aprender, não está apto para ensinar. Então, irmãos, que nós venhamos a ser humildes, dia após dia, prontos para aprender mais do Senhor. Amém, irmãos? Mas eu já estou alicerçado na minha doutrina, na minha fé, aprendi assim, mas é necessário, irmãos, pararmos para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer. Quando Jesus ele fala as cartas de Apocalipse, fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer às igrejas. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, o que Deus está falando? Fica atento à voz do meu Espírito. Deus quer, irmãos, às vezes mudar algo na sua vida. Deus quer trazer novidade até você. Porque às vezes nós falamos: mas eu não acredito nisso. Por que ao invés de falar não acredito, nós vamos buscar ouvir do Espírito, né? Senhor, se isso for de ti, que o Senhor venha me mostrar. Se não for, que o Senhor também venha me revelar. No momento que fazemos isso, irmãos, passamos a escutar, buscar em Deus, escutar a voz do Espírito, as coisas mudam em nossa vida. Amém, irmãos? Que Deus abençoe e que essa palavra, irmãos, ela possa entrar no coração de cada um nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.